Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Querido irmão, querida irmã, você que caminha comigo nessa jornada missionária de evangelização, eu te convido no YouTube, acionar o sininho e dar um joinha, para que o YouTube possa enviar para mais e mais pessoas essa missão evangelizadora. Na 14ª semana do tempo comum. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Eis que vos envio como ovelha no meio de lobos. Sede, portanto, prudente como as serpentes e simples como as pombas. Cuidado com os homens, porque eles vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Vós sereis levados diante dos governadores e reis, por minha causa, para dar testemunho diante deles e das nações. Quando vos entregarem, não fiqueis preocupados como falar ou o que dizer. Então, naquele momento, vos será indicado o que deveis dizer. Com efeito, não serei vós que haveis de falar, mas sim o Espírito Santo do vosso Pai, que falará através de vós. O irmão entregará à morte o próprio irmão. O pai entregará o filho se levantarão contra os seus pais e os matarão. Vós sereis odiados por todos, por causa do meu nome. Mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Quando vos perseguirem numa cidade, fugi para outra. Em verdade vos digo, vós não acabareis de percorrer as cidades de Israel antes que venha o Filho do Homem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, eis que vos envio como ovelhas no meio de lobos. A mensagem é bem clara. Jesus mostra para os seus discípulos que a missão de evangelizar, ela é complexa. Por que ela é complexa? Porque vai ser uma missão que será direcionada a muitas e muitas pessoas com coração diversos, com coração muitas vezes longe, distante, desinteressado em acolher aquilo que é de Deus. Porém, a orientação, mais uma orientação é: sede, portanto, prudente como as serpentes e simples como as pombas. O que Deus está dizendo? Que nós não podemos simplesmente, ao partirmos para evangelizar, achar que todo mundo é bonzinho, que todo mundo é caridoso, que todo mundo quer viver essa pedagogia da missão, do Evangelho. Ser prudente como a serpente é não se deixar se enganar, é não se deixar se surpreender, é antecipar. Muitas vezes nós somos chamados verdadeiramente a termos atenção com as pessoas que nos cercam. Por exemplo, você vai revelar um segredo para alguém. Bom, quando você revela um segredo para alguém, esse alguém, de certa forma, tem você nas mãos. Então, seja prudente. Você não pode revelar, ou, por exemplo, a sua vida não pode ser um livro aberto para todo mundo folhear. Não, você tem que ter prudência. Nem tudo eu posso falar para todos, porque nem todos estão com o mesmo coração que você, com a mesma intenção que você. Então,
ao evangelizar, para que nada atrapalhe a evangelização, você tem que ter a prudência. Seja prudente como a serpente, porém simples como a pomba. E essa simplicidade da pomba significa o quê? Significa humildade. Significa a pomba ainda é um sinal da humildade, de simplicidade. Né? Então, não seja arrogante, porém seja prudente, contudo, seja simples como a pomba para evangelizar. E depois ele continua dizendo o seguinte: olha o que vos acontecerão àqueles que aceitaram, ou seja, a nós que aceitamos a missão evangelizadora. Diz assim para nós: porque eles vos entregarão, toma cuidado com os homens, porque eles vos entregarão aos tribunais, vos açoitarão nas sinagogas, vós sereis levados para os governadores e reis, por minha causa, entregarão vocês às nações, pois não fiquei preocupado com o que falar, o que pensar, eu falarei em vós, diz ele, não vos preocupeis, o Senhor está nos garantindo que seremos perseguidos, que seremos maltratados, porém, ele diz que não tenhamos que nos preocupar, porque ele falará por nós, é ele que falará, ele que nos defenderá. Então não precisa se defender, ele nos defenderá. Ele mostrará a verdade. Né? Então são indicativos que vai nos mostrando exatamente. Por quê? Porque ele vai dizer? Ele vai dizer que, olha só, aos homens, por isso que temos que ser prudentes, porque o irmão entregará à morte o próprio irmão, o pai entregará o filho se levantarão contra os pais e os matarão, seria odiado por todos. Ou seja, porque o próprio homem, que não está na mesma pedagogia, na mesma dinâmica, no mesmo coração, na mesma alma do evangelho, da evangelização, eles tramam, eles se odeiam, eles não se amam, pai entregarão o filho entregará o pai, os filhos matarão os pais, tudo por causa do interesse outro que não é do evangelho, que não é da missão. Então os interesses fora da missão levam à morte, leva a um ao outro, odiar um ao outro, leva a situação adversas, porque está contrário ao evangelho de Jesus. Então hoje nós somos provocados por Deus para não deixarmos com que as dificuldades, porque os sofrimentos, os desafios, as calúnias e tantas outras coisas que podem nos acontecer, tirar do foco o que Jesus já está mostrando aqui para nós. Porém, aqueles que perseverarem serão salvos. Quem perseverar até o fim será salvo, receberá a recompensa da glória. Que seja assim para mim e para você. Sejamos verdadeiros evangelizadores, coerentes, prudentes, simples, mas verdadeiros, com verdade de coração. Que Santa Faustina, nossa patrona, possa enriquecer-nos com o santo diário, que a Virgem Maria, rainha do clero, sustente a nossa fé na obediência, que São José, patrono da igreja, nos faça amar e proteger mais e mais a Santa Igreja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.